Oi, gente, a gente tá aqui com uma nova forma da gente fazer o papo de sofá, com essas duas lindezas e comigo. Eu sou a Carol Miyazaki e eu tô aqui com a Paula Fala, Dodson. e a Amanda. Patrícia Freitas. E o que que a gente vai falar hoje, Mana Paty? Então, hoje nosso assunto de hoje, ele é inspirado, né, por esse mês de março. A gente está aqui fazendo essa gravação no finalzinho de março de 2023. Quem sabe nessa gravação vai estar aqui viva, né? Sei lá daqui quanto tempo, então vamos situar, né? E aí, durante esse mês, né, que é o mês da mulher, né, marcado pelo Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. E então a gente ouviu muita coisa, né? Eu vi muitos vídeos, toda a mídia, né, falando muito sobre esse assunto de várias formas, é, sobre várias, vários ângulos, né? Então a gente traz aí essa energia feminina, né? Mas para gente sair aí do lugar comum, né? A gente vai trazer a energia feminina na mulher e a energia feminina no homem, né? Afinal de contas, todo ser humano carrega, né, essa energia masculina e feminina. Então, como que esse feminino se manifesta na mulher e como que esse feminino se manifesta no homem, né? Como que a gente está lidando com isso? Como que homens e mulheres lidam com essa energia feminina? Então, para a gente poder sair aí desse lugar comum e expandir, né? Que, afinal de contas, três ou do sete, a gente tinha que. Nós três temos o do sete em algum lugar, né? Então a gente precisava sair desse lugar comum, né? Verdade. E o bacana disso é entendendo que são cargas e que ambos temos, né? Tanto o homem quanto a mulher tem carga feminina e masculina, né? Esse positivo e esse negativo, ajuda aí, inclusive, abrindo essa perspectiva do masculino entender mais essa energia nele para que ele entenda a da mulher também, né? Porque ainda existe muita discriminação, muito preconceito, né? Muito achismo, né? Muita crença de que a mulher é o sexo frágil, de que a energia feminina, enfim. Enfim, acho que é um papo bacana para a gente ter aí nesse mês que é o símbolo do mês da mulher, né? Arquetipicamente falando, é um símbolo do mês do feminino, né? Desse feminino que atua em todos nós, seres humanos. Então é bacana trazer esse papo de uma forma mais abrangente para que as pessoas, para a gente ir quebrando alguns paradigmas, né? Nada como o 3 ou do 7 para fazer isso. Como Com a parte certeza, Né? Então, com diretamente do certeza. nosso sofá, né? Diretamente do nosso sofá, bora lá. E acho que é uma coisa interessante que a gente está trazendo aqui, né? Que a gente está experimentando, na verdade, né? É a integração mesmo da questão energética, né, com a questão de gênero, porque muitas vezes a gente separa, né? Ah, não, estamos falando de masculino e feminino, estamos falando de gênero, tá? E agora estamos falando de energia. E em algum momento, né, dá para falar disso separado, sim, mas em algum momento isso se junta, isso se mescla, né? E a energia feminina, ela se manifesta de maneira diferente. Na verdade, eu acho que ela não se manifesta de maneira diferente. Eu acho que ela se manifesta da mesma forma em homens e mulheres. Eu acho que a gente é que lida com ela de maneira diferente, homens e mulheres, porque daí tem toda uma influência cultural, histórica, social, econômica, que vai, né, fazer a diferença aí, né? Com certeza. E achei muito interessante quando a gente, eh, a Mana Paty trouxe esse tema, olhando também para a energia feminina dos homens. Eu achei tão interessante, porque é comum a gente ver falando sobre autoconhecimento, energia feminina direcionado para a mulher. E eu acho legal que a gente está trazendo também para você, que é homem que está nos assistindo, para que você também se sinta incluído e para que você também possa se reconhecer, porque Carol, como mulher, e falando assim da minha forma, que eu só posso falar da minha forma, né, do meu jeito de ver o mundo, eu vejo que existe muita carência ainda do não ter conteúdos voltados para essa energia, sobre a energia feminina no homem, e eu acho que isso vai ajudar muitos homens, e então se você
achar que esse conteúdo faz sentido, eu já vou pedir para que você, conforme você vai assistindo, mande para algum homem que você acha importante, mande para alguma mulher que você acha importante na sua vida. Eu acredito que esse conteúdo que nós 3 estamos trazendo vai gerar muita vida, muito valor para vocês. Sim, e as mulheres também que estão nos assistindo, né, encaminhem para os seus maridos, para os seus irmãos, né, para os seus companheiros, amigos, né, encaminhem para algum homem para quem vocês acham que possa fazer sentido, né? Acho que os homens, de modo geral, têm mais dificuldade de se conectar com ações de autoconhecimento e de autoacolhimento, né? Eles não foram criados para isso, né? Foram criados para conquistar, né? Para ir para fora, né? Para ganhar, para cuidar, né? Para eles cuidarem, eles proverem, né? Mas não para eles se cuidarem. Então, se isso é uma deficiência, uma dificuldade, né? Na mulher, um desafio para a mulher, imagina para os homens, né? Acredito que precisou ser assim em algum momento, só que acho que chegou, polarizou demais, né? Um foi muito pro masculino e outro foi muito pro feminino, depois as mulheres foram muito pro masculino e aí deu uma desequilibrada e agora a gente está tentando, acho que, estabilizar, equilibrar ou voltar a uma polaridade mais natural. Mas vamos para a prática, né, meninas? Como que é essa energia feminina? Vamos lá, vamos lá. Quem vai começar? Como é que funciona essa energia feminina, tanto no homem quanto na mulher? Quer começar, Paty, a contar? Falar? Vai, É, teacher. então, justamente, né? Justamente, né? A minha herança pedagógica, né? Ela me convoca a começar, né? Do começo, assim, né? Fazendo um contexto, né? Uma linha do tempo, né? A linha do tempo, exatamente. Acho que é importante a gente lembrar que nós estamos hoje começando a viver essa era, né? A gente tá na transição, né? Dessa era do feminino, que é justamente o vir para dentro, né? O olhar para si. Então é um mistério, o mistério, que mistério? O mistério é aquilo que está dentro, é aquilo que a gente não conhece, né? O que a gente desconhece. Então por isso que arquetipicamente, né, o feminino é representado pela lua, porque ela é misteriosa, né? A gente só vê a lua porque ela recebe a luz, né, do sol, né? A luz do sol que reflete na lua e aí ela, né, ilumina, mas ela mesma, né, é ali mais misteriosa, né? Por quê? Porque é o lado, é o dentro, né? Então, a gente está fazendo essa transição, né, para essa era. A gente vem de uma transição que a gente estava absolutamente para fora, né? Então, e como a Paula falou, né, foi necessário que fosse assim, porque a humanidade, a gente fica fazendo esse movimento de expansão e de contração, de expansão e de contração. E a gente vem aí de séculos, né, de movimento de expansão, né? Eu gosto de fazer uma marca no tempo, assim, né, no iluminismo. Nós estamos falando lá do século XVIII, né? Quando vem as ciências, né? Quando a filosofia começa a trazer luz, né? Luz para o pensamento, ainda está muito no campo do pensamento, lógico, né? No pensamento, das ideias, o mundo das ideias, né? Então, é quando o homem começa a expandir mesmo o pensamento, né? E aí vem daí todo um, todo um movimento de compreensão de como funciona o mundo, de compreensão como funciona o nosso corpo, compreensão como funcionam as ciências, né? E aí vem o progresso, né? Tem as guerras também, enfim, né? Tudo, né? Que tem alguma conexão com isso. Mas a gente vem desse movimento forte de expansão, né? E aí agora toda a humanidade está nesse movimento a gente está fazendo a transição, né, para esse movimento de contração, né, da gente vir para dentro da gente, né? E aí, para provocar esse movimento da gente vir para dentro, o movimento de ir para fora precisou doer. Então ele foi, a gente foi para fora, foi para fora, foi para fora. Tá tudo bem, precisou do progresso, entender
compreender, né? Então, estudar, entender como funciona tudo, o mundo e a natureza, e aí a gente foi para fora. Só que daí a gente gerou um desequilíbrio. E aí o universo vai buscar o equilíbrio, né? Então, agora a gente está fazendo esse movimento de volta, né? Então, por isso que esse movimento de olhar para si, né, de se acolher, de olhar para dentro, esse movimento é um movimento necessário para a humanidade, não só para as mulheres, né? É que como a gente estava muito para fora, esse movimento de ir muito para fora afetou muito as mulheres, né? Porque a mulher é naturalmente esse ser que vem mais para dentro, que tem essa energia mais do mistério, Do Yin. né? Uhum. Nossa. Eu falei a energia do Yin, né? A gente e tudo isso que a Paty estava falando, gente, para contribuir aqui, é que às vezes isso pode parecer muito novo para você, né? E o que ela o que eu queria dizer, se caso você não entendeu, que ela estava falando que a gente precisou muito dessa energia masculina para ir para fora, para fazer acontecer. Então, tudo que a gente tem hoje, toda a tecnologia, as vacinas, né? Nessa época que ela está falando, depois de um tempo, surgiu que nem a penicilina, ela é nova ainda, não tem tanto tempo. E quantas pessoas que morreram sendo que é uma coisa que hoje em dia é tão comum, então precisou de um movimento muito grande, de se carregar muito desse masculino, para a gente ter tudo que a gente tem hoje, para a gente alcançar tudo que a gente tem hoje, para a gente viver tudo que a gente viveu como humanidade, eu digo como um todo, como seres humanos, e aí, tirando esse lado do julgamento, porque teve sim, a gente não está falando que não houve coisas ruins, né? Digo de dores, como a guerra, mas precisou se carregar muito, principalmente porque foi um movimento muito de expansão, então tudo era muito. A visão que eles tinham de mundo antes era muito diferente, né? Se a gente fosse. Tem até uma série que eu gosto muito, eu reflito muito quando assisto essa série, que é Outlander, que é a atriz ela vai para uma outra época, as pessoas não têm a mesma mentalidade, então precisou desse pulso para ir para fora. E aí agora a gente, nessa nova era, que a gente chama de nova era mesmo, é um movimento da gente ir para dentro, para a gente olhar esse feminino que também ficou em desequilíbrio, como esse masculino também. E isso afetou, como a gente está falando, todo mundo, né, mana? E eu penso que a natureza, o todo, o universo, ele sempre conversa com a gente, né? Porque a gente está aí saindo de uma pandemia, né? Onde colocou todo mundo necessariamente para dentro, né? E colocou a terra, né? Porque pipocou em todos os lugares, não foi só em um. Né? Então, necessariamente já o recado do universo foi vá para dentro, né? Ele ajudou as pessoas a irem realmente para dentro e a partir desse movimento, claro que teve muita dor, como vocês citaram aí, em outros períodos também tiveram dores, e não foi diferente dessa vez, mas foi necessário, eu não estou dizendo que foi bom, mas eu estou dizendo que foi necessário para que realmente a gente, de fato, fosse para dentro. Então, startaram muitos processos em muitas pessoas, né? Teve muita dor, ainda quem não perdeu ninguém, ainda assim precisou se encontrar, né? Eu acho que deu uma mexida com todo mundo e a gente precisou realmente se encontrar de uma certa forma. E isso que a Paula falou agora, né, sobre como o universo conversa com a gente e como o universo se movimenta, né? Quer dizer, como o universo provoca o movimento que tem que acontecer, né? E aí a gente sabe, né, que o que move é o negativo, né? Quando a gente olha lá para o átomo, né, que não é a menor partícula da matéria, né? Enfim, a gente já sabe que o átomo já pode ser quebrado em outras partículas, né? Mas quando a gente olha para o átomo, o que está girando em torno do núcleo do átomo são os elétrons, né? Os prótons estão lá no núcleo, né, estáticos. Por quê? Porque quando a gente está no positivo, a gente não quer nem se mexer.
quando está tudo gostoso, que a gente está no prazer, a gente quer que o mundo pare ali para a gente continuar ali do jeito que está, né? Então, a gente só se movimenta, né, no negativo, porque o negativo incomoda e daí provoca o movimento. Entende? Então, o que está no micro está no macro. Eu só me movimento, eu só vou ao médico quando dói alguma coisa no meu corpo, né? Eu só vou olhar quando alguma coisa dói. Nesse grande corpo chamado humanidade, é a mesma coisa. Então, né, precisa ser provocado um desconforto para que a gente faça o movimento que tem que ser feito, né? Então, e aí, para cada pessoa, cada indivíduo vai viver ali os seus processos, e ao mesmo tempo a humanidade está vivendo o processo coletivo, né? Então, é muito legal isso que você trouxe, né? Quer dizer, óbvio, não estou dizendo que a pandemia foi legal, mas estou dizendo que é assim que funciona. É assim que funciona, essa dimensão onde a gente vive. E aí é importante a gente aceitar e parar de brigar com a natureza para que a gente possa entrar nesse fluxo, né? Eu fico E, me perguntando, eu, eu fico me perguntando como é que a natureza se comunicaria com todo mundo de uma só vez se não fosse um vírus desse porte, Uhum, né? uhum, Então, realmente foi um trabalho em massa que colocou todo mundo para dentro, necessariamente, e aí as pessoas, eu acho que tem uma grande, eu não, bom, eu não posso falar né, de muito antes, mas eu não. A gente tem ciência hoje do tanto de busca de autoconhecimento, de terapias, né, de psicanálise, de psicologia. As pessoas estão numa busca maior, né, desse autoconhecimento, né, que às vezes sozinha a gente não consegue. E esse ir para dentro, para quem está muito para fora, né, esse acessar a energia feminina para quem está muito na energia masculina, às vezes precisa de uma ajudinha, porque realmente a gente perde a noção de caminhos e aí a gente não sabe mais conectar com essa energia. Embora ela esteja ali vibrando e viva dentro da gente, é difícil a conexão, parece que perde um pouquinho essa conexão e é difícil desse acesso, né? Da gente retomar esse acesso às vezes. com certeza. Eu vejo, assim, que a pandemia, que nem a gente estava falando, e a gente está falando muito aqui, gente, de energia, porque, assim, foi uma coisa mundial. Então, o movimento energético, a potência energética para a gente ir para dentro foi muito maior. Por isso que a gente estava falando que muitas pessoas, a gente precisou desse movimento de reclusão, de não ter contato. Teve lugares que teve totalmente o lockdown. Para a gente estar, a própria natureza fez a gente olhar para a gente. Então, como a gente estava falando, tem muitas pessoas que estavam muito para fora, precisou de um pulso energético mais potente para, tipo, volta para dentro. E às vezes é isso que a vida faz com a gente, né? Quando a gente está muito no externo, muito nessa carga masculina em desequilíbrio, que é isso que a gente está falando, não olhando para dentro, precisa dessa potência energética para a gente olhar para dentro, para fazer um movimento, porque a gente está aqui para evoluir, a evolução não tem como ser feita sem olhar para dentro, sem trabalhar essa energia feminina também, né, meninas? Mesmo porque, para a gente trabalhar a energia masculina, né, para a gente utilizar a energia masculina bem usada, a gente precisa entender a feminina, né? Vocês não concordam que a gente precisa ir para dentro, entender o que tem dentro para poder ir para fora, né? É exatamente isso que eu ia dizer. Objetivamente, né, a energia feminina é essa energia que faz a gente vir para dentro e compreender as nossas emoções, compreender o nosso caos emocional, porque a gente está aprendendo a ser ser humano, né? Estamos aprendendo a ser humano. E um dos pontos, tem alguns pontos de aprendizagem, né? Lidar com as emoções, lidar com os instintos são pelo menos dois desses pontos. E a energia feminina é esse movimento, essa energia que nos ajuda a fazer esse movimento de vir para dentro e olhar, né? Ganhar lucidez, jogar luz lá dentro, né? No sentido de lucidez, né? De olhar o que está acontecendo aqui dentro, o que eu estou sentindo, né? Que emoção é essa? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com medo? Por que eu estou triste? Né? Por que eu estou desanimado?
A gente não, a gente precisa fazer esse movimento para a gente poder ter clareza, né, do que está nos afetando na vida. E quando a gente for para fora resolver a questão ou buscar respostas, a gente tem mais clareza, porque às vezes a gente está triste, né, e a gente vai comer. Entende? Então, assim, tá triste, só que daí eu não olho para essa tristeza, eu não vou para dentro, eu não faço esse movimento de, né, perceber que eu tô triste, né, e me perguntar por que que eu tô triste, olhar para dentro de mim, o que que estava acontecendo, da onde que tá vindo isso, fazer um rastreamento dessa tristeza. Não quero fazer isso, né? Não uso o meu feminino, e aí eu vou o quê? Comer. Eu vou o quê? Beber, né? Eu vou transar com o primeiro que aparecer, mesmo que não faça sentido, eu vou, porque o que eu não quero é sentir essa tristeza. Então, a nossa dificuldade de lidar com as nossas emoções e com os instintos, essa dificuldade faz com que a gente tenha uma resistência de ir para dentro, porque a gente entende que tristeza é ruim, que raiva é ruim, que inveja é ruim, que só que daí a gente fica justamente patinando nesse lugar, porque daí a gente vai para fora buscar soluções que não condizem, que não são soluções, né, para aquela questão, para aquele problema. Pode ser a solução para outra coisa. A comer é solução para a fome, não é solução para a tristeza. Beber é solução para a sede, não é solução para o medo, né? Transar é solução para o desejo, né? Para a libido, para o tesão, não é solução para o medo, para a tristeza, né? Aí dá um descompasso, né? E é bacana você trazer, são os instintos, né, que você está citando aí. É bacana você trazer os instintos, porque a gente está aprendendo a lidar com esses instintos, né? E esses instintos, eles ainda estão, né, como pecados aí no nosso coletivo. Então é curioso isso, é no mínimo curioso olhar para tudo isso e entender que a gente está aprendendo a lidar com essas emoções ainda, porque a gente não sabia lidar, era proibido, inclusive, a gente não era incentivado a lidar com o que tinha dentro, né? Porque o que tinha dentro era pecado, porque não pode, você não pode ter gula, não pode ter inveja, não pode ter preguiça, então você não aprende, a gente não aprendeu, não foi ensinado a lidar com isso, foi ensinado a realmente a abafar, a, a não lidar, a fingir que não estava ali, né? A gente aprendeu a realmente a ir para fora só com o racional e vamos para fora, e vamos para fora, e vamos para fora. Agora que eu acho que a gente está entendendo o que são os instintos, entendendo o que se passa dentro da gente, entendendo, acho que a gente entrou muito nessa necessidade de entender e lidar e aprender e se amar assim, né? Sim, verdade. A gente, a gente agora, a gente está tendo uma oportunidade muito preciosa de poder olhar de fato para esse feminino. Eu fiquei pensando aqui enquanto a Manapati estava falando de tentar suprir, né, com algo do externo, porque a gente não olha para esse feminino, então vai beber quando está com medo, vai comer quando não está com fome, mas está com alguma outra emoção, a gente acaba mascarando mais ainda. Eu falo para os meus clientes, a gente acaba colocando mais uma camada de lama em cima daquilo, e aí, por isso que é muito comum a gente perguntar o que você sente, a pessoa nem sabe sentir. Como assim sentir? Então, tá tão longe, se você às vezes caiu essa ficha aí para você, isso é um sinal de que você está longe desse sentir, que é longe desse seu feminino, dessa carga feminina. E a gente não está falando aqui, gente, novamente, eu acho que isso está claro, mas eu quero reforçar, a gente não está falando de sexo, a gente está falando de carga, de energia, de polaridade, de potência. Então, eu acho interessante que quando a gente começa a olhar para dentro, a gente consegue entender e trabalhando esses instintos, e a gente faz muito isso dentro da psicanálise, trabalhando esses instintos, entendendo como que cada instinto nosso funciona, e trabalhando energeticamente também, além desse ganho de consciência que a gente faz dentro da psicanálise, como que a gente está
reverberando tudo aquilo, como aquilo pega na gente, como aquilo nos move, e a gente acaba não fugindo, porque o que que a gente faz quando a gente vai fazer uma coisa que eu chamo de insustentável, a gente fala dentro da terapia que é insustentável, quando a gente não olha para esse feminino, a gente acaba fugindo. E qual é o sentimento de fuga? Que é uma coisa muito comum, que muita gente tem hoje, é um sentimento de insatisfação, de vazio, de dor. No fundo, é uma ausência de, porque tá fugindo o tempo todo e não tá olhando para esse feminino. Sim, sim. E acho que essa fuga tem N motivos, né? Eu gosto de dar exemplos. No meu caso, eu fugi desse feminino por classificar esse feminino como fraco em algum momento, né? Eu olhar para a referência de feminino que eu tinha, classificar como fraco, e aí eu não queria ser aquele feminino fraco, então eu fui ser o masculino, né? Fui para fora com toda a potência, e isso funciona por um tempo, né? Que aí depois a própria natureza vem corrigindo aí, né? A gente sempre, a nossa manifestação, ela nunca vai ficar, ela nunca vai se perder totalmente, vai sempre ter uma correção para voltar ela para o lugar, né? Pro lugar natural e saudável, eu diria. Então, em algum momento, isso doeu, né, sobrecarregou uma parte e aí me ajudou a vir para dentro de novo. E é assim que acho que acontece. Às vezes a gente nega esse feminino, às vezes a gente não quer sentir, principalmente os homens, né, que normalmente, não vou colocar nem como natural, porque não é natural, normalmente eles colocam que homem que sente é um homem fraco, que é um homem que não está, né, exercendo o papel, a figura do masculino, que tem que ser forte, tem que ser potente, não pode chorar, não pode sentir, né? Então, eu acho que nesse momento a gente está vivendo um período aí que facilita com que as pessoas realmente olhem para dentro e sejam elas de alguma forma, né? Entendendo que essa carga feminina ela existe, ela precisa, e ela tem função, né? E essa função é preciosa para que a gente viva uma vida de manifestação mais saudável, né? Sim, sim. É importante a gente lembrar que tudo isso que a gente está trazendo está acontecendo no nível do indivíduo, mas porque está acontecendo no nível do coletivo também, né? É um movimento da humanidade, né? Então, e eu acho importante falar isso para a gente também não se condenar, porque quando a gente fala assim, o homem não foi ensinado a expressar os seus sentimentos, né? A mulher foi ensinada a ser submissa ao homem, né? A servir, né? Então, quando a gente coloca isso, a gente está condenando alguém, a gente está condenando nossa ancestralidade, né? E eu acho importante lembrar que isso é um contexto da humanidade. A humanidade estava na era do masculino e a gente precisava, porque todo esse movimento de expansão, ele era necessário para a gente garantir, inclusive, a nossa sobrevivência na face da Terra. A gente precisava estudar, né, as ciências, a medicina, a matemática, a engenharia, para a gente, né, garantir a construção das nossas casas, para a gente garantir a busca ali, né, das medicinas que pudessem manter, né, os nossos corpos vivos na Terra, né? A gente precisava encontrar meios de plantio, né, de industrialização para poder produzir alimento em massa para garantir a sobrevivência, né? Então, tudo precisava né, desse movimento de expansão. Então, quando a gente é só ganhar essa consciência. Eu sei que a gente não está fazendo isso conscientemente aqui, mas estamos, né? Ainda que de maneira inconsciente, quando a gente fala, não, ninguém te ensinou, então a gente está condenando alguém. Então, assim, não, tá tudo certo como está, né? Eu acho que não tem nenhum cunho contestador, né? Quando eu falei lá atrás, foi necessário, precisou ser assim por algum motivo, É. circunstância, e eu não estou nem contestando, eu estou dizendo que teve esse movimento mesmo e teve que ser assim de alguma forma, né? Não tem um cunho contestador aí, tem um Não, cunho. não, eu tô falando assim mais para quem está, né, ouvindo a gente, assim, né? Porque é uma fala comum nossa, né? Ah, o homem não foi ensinado, a mulher foi ensinada a fazer isso. Então, a gente está
né? E eu acho que a gente mesmo, eu acho que eu faço isso, que eu tenho uma condenação na minha fala quando eu falo assim, porque não ensinaram a gente, porque não, né? Eu assumo isso. Não ensinaram porque eles também não Mas sabiam, né? Hoje, não era isso que para ser, né? está embutido, né, na nossa informação já, e não está embutido na informação de todo mundo ainda, né? É bacana esclarecer mesmo. Porque isso está embutido na minha fala, por quê? Porque eu entendi, né, de alguma forma, que foi porque ele sabia, era como tinha que ser, porque era assim que sabia fazer, e não tinha a musculatura ainda emocional, não tinha ainda a visão que a gente conseguiu desenvolver hoje, né? Agora, que é nesse movimento aí de ir para dentro, depois de ir para dentro também, depois de desenvolver esse autoconhecimento. Então, foi como precisou ser, né? Mas é bacana dar esse adendo aí, porque nem todo mundo, isso não está claro para todo mundo. É, que tá claro pra gente, né? E às vezes quem escuta, às vezes escuta de uma outra forma. E eu acho que todos nós estamos trabalhando esse lugar de sair da condenação, porque realmente é algo que não é só uma pessoa que sustenta, é todo um coletivo, né? A gente condenou muito tempo os nossos instintos, então por isso que também a gente foi muito também, lógico, para fora, né? E foi necessário, porque a gente precisou de tudo isso que a gente estava falando para a gente construir tudo isso, para a gente se manter vivo. Porque era o que é mais necessário, a sobrevivência. Como que a gente ia chegar até hoje se a gente não tivesse sobrevivido, se os nossos ancestrais não tivessem sobrevivido. Então, quando a gente entende que tinha uma questão que é a primordial, que é a instintiva do ser humano de sobrevivência, a gente já sai um pouco desse lugar de condenar, né, o que foi, porque até eu volto a dizer, essa série é muito interessante, é lógico, ela tem muita coisa lúdica, Outlander, umas coisas assim, que é, né, que é meio viagem, mas eu acho que ela traz assim esse olhar que eu estou querendo dizer, que muitas vezes a atriz ela não consegue dizer algo para as pessoas que ela é de uma época à frente. Eu não estou falando de 2023 ou dos anos de 2000. Eu acho que ela era de 1950, era por aí. Eu acho, eu não lembro direito, mas ela já era uma época um pouco mais à frente, bem mais à frente, que ela volta acho que em torno de 200 anos atrás. Uhum. E tem coisas que ela não podia falar, por quê? Porque as pessoas não tinham musculatura, gente. Não, o que eu quero dizer, na época que a gente estava trabalhando muito essa expansão, a gente não tinha, os nossos ancestrais, eu falo a gente, porque para mim faz sentido ser a gente, que somos um, né? É, não tinha uma capacidade para enxergar e entender. Então é como se, tipo assim, viesse só até aqui, não tinha como subir, ir além disso, não estava preparado para isso. Então, eu acho importante dizer isso, porque a gente acaba olhando de uma outra forma, olhando de uma outra perspectiva. E hoje a gente pode reconhecer isso, reconhecer que a gente está onde a gente precisa estar nesse momento, reconhecer que agora é um movimento da gente se olhar, para ressignificar isso, para trabalhar muito essa condenação, porque muitas pessoas vão para fora, continuam indo para fora, porque existe uma condenação do que tem dentro, né? Porque, que nem a Mana Paty falou da raiva, ai, não pode sentir raiva, ai, eu sinto inveja. Eu falava isso. Ai, eu acho tão feio gente invejosa, uma invejosa de carteirinha. Quem nunca, né? Ai, odeio gente invejosa. Gente, todo mundo é invejoso. Só que a gente não aprendeu a olhar a inveja e utilizá-la de uma forma bem usada, né? Que a gente tá agora começando a enxergar as nossas partes que sempre vão existir, que são esses instintos, de uma forma sem condenar. E a gente condena o que a gente tem na gente também, né? Porque condenando o outro, às vezes a gente consegue abafar isso que tem na gente, né? Então é bacana olhar para tudo que a gente condena no outro e que a gente vai conhecer um pouquinho da gente também, né? Sim. Acho que voltando um pouquinho aqui, né, para a energia feminina na mulher, é, eu percebo que como parte aí, né, desse movimento coletivo, né, como parte do movimento da humanidade, né, a gente não
tinha dificuldade de fazer esse movimento de vir para dentro, né? E, portanto, lidar ali com as nossas emoções, né? E por conta disso, por conta de todo o contexto, né? A mulher acabou vivendo ali muito submissa ao homem, porque era o homem que ia para fora e era o homem que trazia o sustento, né? Em termos políticos e econômicos, né? A mulher agora que a gente está começando a conquistar os nossos direitos, né? A ter as mesmas condições, conquistar condições semelhantes, né? Às do homem. Agora que a gente está fazendo todo esse movimento, né? Então, é, porque a nossa sobrevivência estava dependendo muito do homem, né? Então a gente ficou muito ali submissa porque a nossa sobrevivência dependia dele. O que não significava que a gente não tinha valor. Porque quando o homem sai para trabalhar, quem é que ficava cuidando de casa e cuidando das crianças? A mulher. A mulher, entende? Então, isso tem um baita valor, tem um valor enorme, porque essa mulher está formando os homens que, né, os filhos e outras mulheres que vão crescer, ela está educando, ela está, né? Só que como a gente estava nesse movimento de expansão, o que que tinha valor? O dinheiro que o homem trazia. Então, o trabalho da mulher, o trabalho da casa, o trabalho da criação dos filhos, né, foi ficando sem valor. Então, a mulher se viu nesse lugar. Não tenho valor porque só trabalho em casa. Não tenho valor porque sou dona de casa e cuido só dos filhos, né? Então, aí a gente começou a querer ser o homem. Então, a gente começou a querer reproduzir esse modelo que dava certo. Porque daí o homem, ele se veste, ele, né, ele se arruma, ele passa perfume, ele faz barba e bigode, e ele vai trabalhar. E aí ele nem precisa comer, não precisa fazer a comida dele, porque ou a mulher fez e ele levou a marmita, ou ele tem ticket de refeição, né, e vai comer no restaurante. Então, pô, quem é que não quer ter essa vida? Eu queria, né, quis ter uma vida, eu quis, né, ter essa vida, né? Então a gente começou a reproduzir esse modelo do homem. Por quê? Porque o que a gente via sobre o feminino, sobre a mulher, né, era isso que a gente não queria, era a falta de valor, né? Então, ficar em casa e cuidar dos filhos era falta de valor. E aí, pode ver que nesse momento eu já estou mesclando aqui a questão do gênero, né? Porque quem fica em casa e cuida dos filhos? A mulher, ou ficava, né? Acho que agora isso está mudando, enfim. Mas era a mulher. E isso não tinha valor. Por quê? Porque o que tinha valor era só o dinheiro que o homem trazia. Então, pelo fato da gente não vir para dentro, não perceber o que a gente sente, não olhar para a nossa vida, não se acolher, a gente também não conseguia encontrar o nosso valor. E aí a gente mesmo foi sentindo essa dor, né, de o que a gente faz não tem valor, né? E aí a gente só vai reforçando essa submissão, né? E que num dado momento, começa a doer tanto, doer tanto, doer tanto, e não só isso, né? Aqui no nível individual, mas no nível coletivo e social também, porque daí, ainda que a mulher trabalhasse, ela não tinha os mesmos direitos que os homens, né? Até hoje é assim, né? O salário da mulher ainda é mais baixo que o do homem, né? Mas as diferenças eram muito mais gritantes 70, 80 anos atrás. Né, fazendo um recorte aí na década de 50. Então, tudo isso começou a doer, começou a incomodar, né? E aí os movimentos começam a aparecer, né? Dessa mulher começar a olhar para ela, da mulher. E num primeiro momento, a gente olha para a gente com a referência do homem, com a referência do masculino. A gente olha para a gente se vê em desvantagem, sendo mulher, a gente se vê em desvantagem, e aí a gente quer ser igual ao homem. Então, num primeiro momento, a gente olha para a gente, mas com a referência de fora. E aí isso também dá ruim, né? Lógico, a gente pode entrar em detalhe aí, se fizer sentido para vocês. Isso dá ruim, porque daí a mulher vai querer reproduzir esse modelo masculino, e aí fica doente, fica solitária, fica sozinha, porque daí o nosso masculino sobe muito, que faz parte do movimento de desequilíbrio e equilíbrio, desequilíbrio e equilíbrio. E agora a gente está começando a olhar para a gente, buscar o nosso valor como mulher. Então, agora, né, a gente está valorizando o trabalho de casa e ajudando os homens a valorizarem também, a olhar para isso também, que não é uma função feminina, quem que mora na casa? Só a mulher, por acaso? Né? Porque a gente foi também para fora trabalhar, a gente também gera o dinheiro.
E aí? O salário pode até ser menor, não importa, mas a gente também gera o dinheiro. E muitas vezes, em muitos lares, a mulher é o arrimo da família, sem, né, para não entrar muito em detalhe. Mas então, já que a gente agora gera o dinheiro também, ué, então vamos olhar, nós dois vamos olhar para essa questão. Homens e mulheres vão ter que olhar para essa questão do trabalho doméstico, do trabalho da casa. E aí a gente está encontrando esse valor. E esse Sim. masculino, eu vejo que ele estava muito ligado ao poder, né? O masculino é que tinha o poder, e aí a mulher se sentiu desempoderada porque ela não tinha esse poder, né? O aquisitivo que ia, comprava e decidia e fazia, enfim. Ela estava ali dentro do lar, sem poder nenhum, né? Dois, E acho quem que tem. estava com poder estava ali Hum, reafirmando essa falta de poder o tempo todo para se manter ali. Aí, sim. quando a mulher foi realmente, né, saiu para fora e experimentou o poder desse masculino, ela experimentou, empoderou, só que aí o feminino está lá desfocado, né? Então, acho que aí teve que ter esse movimento de ir para o feminino e realmente experimentar o poder do feminino, porque tem, né? Sim. E aí, por isso, essa muito, né, ficou muito na moda nessa coisa do sagrado feminino, né? Porque como a gente desequilibrou muito o nosso feminino, né? Como a gente subiu muito o masculino e o feminino ficou muito lá embaixo, aí a gente teve que carregar na tinta no feminino. Ah, é o feminino que é sagrado, e o feminino é sagrado, o feminino é Aí foi isso daí que começou a saturar também, e aí a gente começou a perceber que também não adianta só, né, subir, não adianta, não é- também é desequilíbrio achar que só o feminino é bom, que o feminino é importante, que o feminino é melhor do que o masculino, também é desequilíbrio, né? Porque a gente precisa dessas cargas no equilíbrio. E você falou da questão do empoderamento, e eu percebo dois pontos assim, né, importantes. Primeiro não sei se primeiro, acho que nem é primeiro, mas enfim, vou colocar em ordem cronológica. Mas dois pontos importantes, né? A mulher ir para o mercado de trabalho para poder produzir o dinheiro, porque o dinheiro é sinônimo de poder. O dinheiro é sinônimo de poder, né? De muitas formas, assim, né? Ele é. Não estou dizendo que ele é um elemento importante para a liberdade, né? O dinheiro ele nos garante, nos traz liberdade, né? Então ele é um símbolo de poder, né? E também a questão da da pílula, né? A pílula que trouxe esse poder para a mulher quer dizer, trouxe essa condição, né? Lá atrás nem todas tinham acesso, enfim, mas isso foi ficando cada vez mais acessível, né? É, trouxe aí para a mulher um pouco mais de autonomia no que diz respeito, né, a engravidar e ter filhos, porque antes ela ficava muito mais submissa ao homem, porque ela engravidava com muito mais facilidade, né? Os meios ali de controle de natalidade eram mais falhos, né, digamos assim. Então, com a pílula, a mulher ganha essa liberdade sobre o corpo dela. E isso é um divisor de águas para que a mulher, então, vá para o mercado de trabalho. Se até hoje a mulher muitas vezes tem dificuldade de se colocar no mercado de trabalho por causa da questão da gravidez, da gestação, imagina o que era isso antes. Entende? Então, a pílula ela veio como um grande símbolo desse empoderamento, no sentido de se apoderar do próprio corpo, né? Se apoderar da própria vida. Nesse sentido, não de, né, de ser melhor do que o outro, enfim. Mas eu acho que é um símbolo que representa bastante aí. E a pílula só veio, por quê? Porque a gente estava em pleno movimento de expansão, de ir para fora, de pesquisar, de entender como funciona, usando ali a nossa energia masculina, usando ali muito o intelecto e o racional. Entende? Então não dá para a gente condenar, né, nenhum movimento, né? Com certeza não. E toda essa história que a gente está falando, que é a história real, dos nossos ancestrais, de todos nós, que somos uma grande família, né? Não tem separação, não tem a minha família, a sua, é a história de toda a humanidade. Eu percebo que no caso das mulheres, eu vejo assim que as nossas ancestrais, elas atribuíram um valor somente ao valor do dinheiro e não conseguiam ver o valor de ser mulher. Então esse valor ficou muito ferido
e esse valor se sentia submisso por não ter essa liberdade por causa do dinheiro, do poder fazer e também da segurança. Então, a gente acabou se colocando, e mesmo inconscientemente, é o que precisava ser, é o que precisava acontecer, num lugar de inferioridade, né? Então, esse lugar pôde gerar muita dor em relação ao masculino, muita raiva em relação ao masculino, muitas vezes desprezo em relação ao masculino. Então, é por isso que a gente olha para o decorrer dessa história até aqui, veio um movimento do quê? De raiva, de querer ser igual ao homem, né? Para tentar novamente equilibrar tudo isso, equilibrar essa balança, né? E eu acho interessante que quando a gente começa a olhar para dentro, a gente pode ressignificar esse olhar para com a gente, essa raiva que às vezes muitas mulheres sentem para com os homens e não sabe por quê, vem desse lugar ainda ferido, né? Sim, eu diria que cronologicamente a perspectiva é sempre dessa balança, está sempre no eterno equilibrar, porque lá, se a gente puxar cronologicamente lá atrás, na época do matriarcado também, as mulheres eram as deusas, as mulheres eram as divindades, as mulheres eram as sagradas, as mulheres estavam, né, essa energia feminina era a energia, era o poder. E aí veio o masculino e isso foi mudando, e aí o masculino virou poder, e aí teve uma fase exacerbada desse masculino no patriarcado, e agora a gente parece que a gente está virando o jogo de novo. Eu acho que é um eterno, parece que é um eterno equilibrar assim das energias, até que a gente consiga, né? Ninguém é melhor do que ninguém, as duas energias estão dentro da gente, e a gente vai aqui aprender a lidar com isso de uma maneira mais saudável, né? É saudável. E eu Também. fiquei até pensando, né, quando a gente estava falando, principalmente vocês duas estavam falando em relação ao homem ir trabalhar naquela época que as mulheres ficavam em casa cuidando das crianças, eu penso também o quanto que veio para mim, o quanto que esses homens que estavam bem carregados de ir para fora, de conquistar, também tinham muitas dores desse feminino que não tinha nem tempo de lidar, porque tinha que ter garantir a sobrevivência para a mulher, para si, e naquela época, trocentos filhos. Então não tinha nem espaço para olhar para esse feminino, né? Então por isso que eu olho assim para muitos homens, eu percebo que essa dificuldade é uma dificuldade que vem lá de trás, essa época que não podia, que tinha que garantir para todo mundo e não tinha espaço para si, não tinha nem como que eu vou me olhar sendo que eu tenho que garantir a sobrevivência da minha família. E aí Sim. por isso que até hoje ainda tá equilibrando esse olhar de olhar para dentro, de dizer de se permitir, não é nem dizer, mas de se permitir chorar, de se permitir abraçar um outro homem, tipo, de contar os seus problemas, de buscar ajuda, né? Porque a gente vê um movimento de muitas pessoas, muitas mulheres fazendo terapia hoje em dia. E os homens têm uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, porque ainda está muito nesse lugar de ir para fora, de ser o provedor, nessa energia masculina em desequilíbrio. Porque quando um desequilibra, a gente desequilibra o outro. Não é assim, um desequilibra, o outro tá bem, né? Um tá correlacionado junto com o outro, né? É. E acho importante essa compreensão, né? Os homens terem essa compreensão de que essa criação, né? Ela pode ser rompida, né? Quer dizer, essa onda, né? Que atingiu aí o seu ápice, porque muitas pessoas doentes, né? Os homens acabam ficando mais violentos porque eles não elaboram as emoções deles, né? Então, às vezes, um homem ele se sentiu humilhado no trabalho, ou ele ficou frustrado porque ele não conseguiu um resultado que ele queria, ele não consegue lidar com isso e chega à noite ele bate na mulher em casa, ou bate nos filhos, né? Enfim, quebra alguma coisa. Então, não é sobre a mulher, não é sobre os filhos, é sobre a frustração dele com ele mesmo e que ele não está dando conta de lidar com ela. Por quê? Porque ele não está nem olhando para isso.
Então, acaba muitas vezes tendo atitudes das quais ele mesmo se arrepende depois, atitudes das quais ele lamenta, né? Por quê? Porque ele não conseguiu fazer, né, parar para poder olhar para aquilo que ele está sentindo, não conseguiu, né, pedir ajuda. Então, é o feminino no homem, né? É o feminino no homem que não está atuando. E é muito importante esse homem perceber que ele tem, que é importante romper, né, despolarizar essa criação, que esse desequilíbrio agora está buscando um equilíbrio, e que as coisas foram construídas dessa forma, não é porque pedir ajuda é ruim, ele vai deixar de ser homem, ou porque olhar para as emoções vai mexer com a masculinidade dele. Não, não é isso, é porque toda a humanidade estava no movimento de expansão, de ir para fora, então a gente levantou muito o nosso masculino, todos nós, homens e mulheres, né? Então esse homem precisa entender isso, que ele é fruto desse movimento universal, né, da humanidade, da Terra, né? E que agora ele pode sim romper com isso. Na verdade, a natureza humana está pedindo por essa ruptura, né? Por isso que está colocando a gente cada vez mais em contato com a gente mesmo, né? E o homem que não der conta de fazer isso, ele vai cada vez mais ficar destrutivo, não só destruir a sua família, destruir o seu entorno, mas destruir a si mesmo, porque ele também não fica feliz, né? Muitas vezes de fazer o que faz, né? Então é um chamado mesmo, né? E é muito importante o homem compreender isso, né? Ele é tudo isso é fruto de um movimento de expansão, né, que chegou no seu desequilíbrio e está pedindo agora um equilíbrio. Então, ele precisa romper com essa lógica que a gente criou, né, de que o homem não pode pedir ajuda, de que o homem não chora, de que o homem que lida com os sentimentos é o homem fraco. Isso mexe com a masculinidade dele, tudo isso, né, nada disso procede, né? E a mesma coisa a mulher, né? A gente precisa de parar de se condenar, porque a gente se condenou como fracas, frágeis, a gente se colocou nesse lugar também, né? Foi todo um contexto mesmo, né? A gente vibrou nesse lugar, então a gente precisa parar de se condenar, né, em relação a isso e começar a ir para dentro e perceber o nosso valor em ser mulher, né? E o homem precisa começar a perceber o valor dele em cumprir a função dele como homem, né? Qual que é a função, né, do masculino? A função do masculino é ir para fora, é prover, sim, né? A função do masculino é cuidar como um grande pai. Só que para isso ele tem que estar bem. Para isso ele tem que estar bem. Senão ele não consegue cuidar do outro. Né, para ele prover, ele tem que estar feliz, ele tem que se sentir realizado, ele tem que, né, fazer aquilo que ama para poder para poder ter sustentabilidade. E para ele poder fazer aquilo que ama, ele precisa se conhecer, precisa saber o que é que faz ele feliz, né? Sim, a gente conectou ainda, a gente está muito conectado ainda que a energia feminina, a carga da energia feminina é fraca. Então, por isso que muitos homens falam assim, eu não vou olhar, fala, né, é uma informação, né, inconsciente que eu quero dizer, de eu não vou olhar porque isso vai me tornar fraco. E não, isso vai te tornar potente, porque daí você vai ter o poder nas mãos de mudar o jogo, de ser mais feliz, de ser livre, de ser você, de entrar em contato com as suas emoções, de curá-las. Então, precisa haver mais profundamente uma ressignificação, e só assim, trabalhando, não é nem falando e escutando, trabalhando no olhar para dentro, porque só assim a gente só tem o poder eu digo não um poder de força, também, mas o poder de movimento, de conquistar, de viver, de ser Poder livre, verbo, né? O poder como o verbo. Por poder exemplo, verbo. eu posso ser feliz, eu posso. Isso, isso, o poder do verbo da gente olhar para dentro. É o movimento primeiro para dentro. Então, eu acredito que os homens podem conseguir esse poder, não só os homens, as mulheres e todas as pessoas, independente de identidade, orientação sexual, todos os seres humanos podem tratar de si mesmo e ser mais felizes, ser felizes realmente se fizer esse movimento de reconhecer a potência que tem dentro da gente. Né? A gente só consegue manifestar aquilo que tem dentro, e a potência que tem dentro
é a verdadeira, aí eu tô falando de potência, né? É a verdadeira força que como fala, que faz a gente estar aqui, que é por isso que estamos aqui, né? Então, esse movimento de olhar para dentro, a gente pode acessar essa potência que tem para mudar o jogo, dar um novo significado. Eu acho que ainda tem uma carga muito equivocada do que é força e do que é fraqueza, né? E aí a gente vai entendendo que quando a gente não olha para dentro, não acessa essa energia feminina e vai para fora com tudo, hoje ela já teve função um dia, né? Toda essa potência já teve função um dia do jeito que foi, mas agora a fraqueza dentro da minha perspectiva está em você ir para fora sem reconhecer o que tem dentro, né? Porque aí a tendência é isso que vocês trouxeram, da violência, de tanto homem quanto mulher, né? De serem violentos verbalmente, às vezes. E por quê? Porque não conhece as emoções, não conhece o que está vibrando ali, e aí vai para fora, e aí a tendência que tem é de colocar a culpa no externo, inclusive, porque se você não sabe o que você tem dentro, a gente vai achar um culpado fora, porque você está tão para fora que só existe o para fora, né? Então, a tendência é a gente colocar a culpa fora, no outro, é a culpa da esposa que me deu uma resposta atravessada, a culpa é do homem que não fez o que eu pedi para ele fazer. Então, né, tem sempre um culpado fora, porque você está fora, é só o mundo fora que você enxerga, então é naquele mundo fora que você tem que se resolver. E aí fica pobre, né? Fica pobre de conhecimento mesmo, e aí a vida fica limitada, porque aí a gente não se acessa, só acessa fora, então fica meio. A manifestação fica comprometida mesmo, né? Exatamente. É, isso que vocês falaram agora, acho que Ana Carol, já não sei mais quem falou o quê, né? Sobre a potência, né? Da gente acessar a nossa potência, manifestar a nossa potência. E é uma coisa importante da gente perceber, da gente olhar que a nossa potência, ela não vem só da nossa inteligência racional, intelectual. Muito pelo contrário. O nosso intelecto, né, o nosso racional, ele é uma parte, né, tá ligado ao consciente, portanto, ele é uma parte muito pequena sobre nós, né? Nós temos 3, no máximo 5% de consciência sobre o que nós somos. Então, tudo que a gente consegue pensar sobre, né, o que a gente consegue racionalizar, né, sobre a vida e sobre nós é muito pouco, né? A nossa potência vem do nosso espírito, né? Que é a perfeição em nós. A nossa potência vem, né, da nossa essência. A gente se conecta com isso, a gente se comunica com o nosso espírito através do nosso sentir. Então, a energia feminina precisa ser equilibrada, né? É, precisa estar saudável para que a gente possa se permitir esse sentir e perceber, né, as informações que o nosso espírito está nos transmitindo, porque é aí que está a nossa sabedoria, é aí que tá, é aí que estão as respostas, né? Enquanto homens e mulheres ficarem só olhando para fora, como o Paulo acabou de falar, a gente não acessa a nossa potência. Aí a gente fica fazendo muita força porque está colocando a nossa potência só naquilo que a gente pode, só no pensamento, né? Quando na verdade a nossa potência vem, o pensamento faz parte dessa história? Faz, mas o que nos conecta diretamente com a nossa potência é o nosso sentir, né? É a nossa sensibilidade, né? Então, por isso que a gente vem falando cada vez mais sobre espiritualidade, porque em toda essa fase de expansão, né, da gente ir para fora, a nossa fé também foi para fora. A gente depositou a nossa fé, né, no fora, na religião, e aí não tem nada contra a religião, é só um movimento, é só isso né, que é importante deixar claro, né? A gente depositou a nossa fé, a nossa confiança, a gente terceirizou a nossa comunicação com o nosso espírito, a gente terceirizou, né, para a religião. E aí agora todo esse movimento de vir para dentro, a gente está percebendo que a gente consegue conversar,
com o nosso espírito. A gente está percebendo que a gente consegue se conectar com a gente, que a gente não precisa de ninguém necessariamente para, né, conectar a gente. Não precisa de um terceiro aí, né, para poder terceirizar essa função. A gente pode fazer meditação, a gente pode fazer né, uma conexão com a gente mesmo, né, para poder diretamente ali perceber o que que o nosso sentir está nos dizendo. Às vezes a gente precisa de ajuda, sim, mas precisa, o que é o que a gente faz, né? Dentro do manoterapeuta, dentro da psicanálise e espiritualidade, nós não somos um terceiro, que o assistido fala com a gente fala com Deus. Não, né? A gente está ajudando esse assistido a falar com Deus dentro dele, né? A gente está ajudando esse assistido a perceber o que que o sentir dele está dizendo para ele. Tanto que o tempo todo a gente fala, faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? Porque é para ele que tem que fazer sentido, né? É, eu acho que o humanoterapeuta faz é limpar os intermediários aí, né? A gente vai limpando os intermediários e deixa a conexão fina, né? A justa conexão com esse sentir. Exatamente. Limpando os Com ruídos, certeza. né? Os ruídos de comunicação que vêm das crenças, que vêm das vozes, né? Externas, que vêm dos padrões, que vêm, né? Então vai limpando esses ruídos externos para que a gente consiga se conectar com a nossa essência, com o nosso espírito, né? E ir isso aí para dentro, isso é energia feminina, né? E precisa é, precisa ser equilibrada para homens e mulheres. É, para todo mundo. Esse trabalho que nós três fazemos é um trabalho muito desse ajuste fino da frequência. É como a gente ao longo da nossa vida e por tudo que a gente contou, né, toda a nossa ancestralidade, até na gente, a gente acabou se desconectando da nossa rádio, da nossa sintonia. Então, às vezes, a gente está querendo se conectar com a rádio, mas com uma estação de música, só que aquela frequência, aquela música não é a nossa música, não é o que nos faz sentido. Então, eu achei bem legal que a Paty também trouxe. Faz sentido? A gente sempre pergunta isso, né, dentro do nosso trabalho, porque a gente tem que achar a nossa conexão. E é isso ser íntegro. A gente está aqui para ser essa integridade que somos, que daí tem um ajuste fino da frequência, da fluidez do nosso espírito. Não sei se você sabe, somos um espírito com corpo e não ao contrário. Então a gente está aqui para manifestar esse espírito, para que seja fluídico, para que essas travas das ilusões também que a gente vai criando, que a gente vai tomando como verdade, sejam desconstruídas, para que o fluxo aconteça, que nem um rio que está cheio de pedra e a água vai passando fininha, e aí quando a gente vai tirando essas pedras, o rio pode ser rio. Ele pode ser, o que eu digo, ele pode fluir livremente, né? Ele pode ser livre, e é isso que a gente está aqui para ir desconstruindo e construindo essa ligação mais fina com a gente, mais limpa com a gente. E isso é um movimento universal, né? É um movimento de todos nós, é um movimento que está todo mundo sujeito, e é um movimento propício para você que está aí nos assistindo. Eu tenho certeza que deve ter tocado em alguma parte, algum ponto em você. Às vezes isso é um convite para você olhar para sua energia feminina e, consequentemente, para sua energia masculina, para todo mundo, independente de sexo, identidade de gênero, orientação sexual. Deixo um convite aqui para que, se você ainda não acessou com toda a potência essa energia feminina, seja você homem ou mulher, acesse, porque esse excesso de ilusão que Carol trouxe, esse excesso de ilusão vem da ilusão da gente achar que a gente resolve tudo com a razão, né? Que a gente resolve tudo com a cabeça. E isso é uma grande ilusão mesmo, e a gente vai se afundando nessa ilusão quando a gente pega essa vertente só do para fora, só do masculino, e deixa a energia feminina para escanteio, porque é a energia feminina que é uma bússola, né, do que eu estou sentindo, se eu estou sentindo mesmo, se isso é real em mim, se não é real em mim, se é verdadeiro para mim, se não é verdadeiro para mim. Eu acho que o sentir essa conexão, esse ajuste fino, né, que a Carol trouxe, é muito isso, né? E a razão não dá essa, não possibilita muito isso, né? Só se ela estiver conectada com o sentir. Se ela não estiver conectada com o sentir, vai ficar equivocada em algum momento, né? E vai gerar dor e dor e dor até que a gente faça o movimento de conectar com o sentir novamente.
É. Exatamente. É isso, né? Estamos na Terra para manifestar a nossa essência, né? A nossa essência conversa com a gente, né, através do nosso espírito, através do nosso sentir. A gente sente, a gente tem a sensação, e aí o racional, sim, como a Paula falou agora, né, um racional ligado ao sentir, a função do racional é elaborar o sentir. Quando a gente tem a sensação, né, a gente só consegue saber o que é, porque o racional elabora. Então, quando eu tenho uma sensação, eu consigo saber que é medo, que é fome, né? Que é prazer, que é o que quer que seja, né? Eu só consigo saber porque o racional decodificou, né? Transformou aquilo numa linguagem que a gente consegue entender o que é, né? Então, é, é, precisamos da energia feminina, precisamos nos permitir, homens e mulheres, né? Precisamos nos permitir viver essa energia feminina de forma saudável e equilibrada, né? Para a gente poder vir para dentro e ir para fora, como o Paulo falou lá no começo, né? Quando a gente vem para dentro, compreende o que está acontecendo aqui dentro, quando a gente vai para fora, a gente vai para fora com mais assertividade, com mais verdade, né? Eu manifesto aquilo que é verdade, porque às vezes a gente está na falsidade, a gente está na mentira, não porque a gente é sacana, porque a gente está querendo enganar outro, mas porque a gente está enganando a gente mesmo, porque a gente não veio para dentro compreender o que está acontecendo aqui dentro, e aí a gente fica falando uma coisa que nem tem magnetismo, que nem tem verdade, e aí o outro sente essa inverdade sobre nós e o outro se afasta da gente, ou a gente acaba se machucando, né? Porque a gente não está sendo verdadeiro. E não está sendo verdadeiro porque não foi para dentro saber qual que é a nossa verdade, né? O que a gente de fato está sentindo, né? O que a gente, como a gente se relaciona com a gente e com o mundo, né? Então, a energia feminina é necessária, né? No seu equilíbrio com o masculino, justamente para a gente poder expressar, né? A verdade sobre nós, né? Para que a gente conheça, né, essa verdade sobre nós, reconheça essa verdade e a gente expressa, né? Expresse, tem minimizando cada vez mais a distância entre o que somos e o que expressamos. Muitas vezes nós somos uma coisa e a gente está expressando outra porque a gente não sabe o que a gente é, que a gente não foi olhar para dentro, né? Então, a energia feminina participa de tudo isso, ou seja, é para a gente ser feliz, né? É para a gente ser feliz. O feminino é a liga da integridade, né? Se você não acessa seu feminino, se a gente não consegue entrar nessa integridade, essa inteireza de ser a gente em essência e manifestar o que a gente veio para manifestar, né? Exatamente. E aí a gente cobra do outro que nos ame, que nos aprove, que nos aceite. Uma coisa que nem a gente está fazendo com a gente, porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que que eu sinto, eu não sei sobre mim, eu também não estou me aprovando, eu também não estou me amando, eu também não estou me aceitando, nem me respeitando. E aí eu fico cobrando que o outro faça isso. Faça uma coisa que nem eu estou fazendo. Entende? Que nem eu estou fazendo sobre mim. Então, é Sim, sofrimento. exato. E é super possível, gente. Nós somos três mulheres aqui que creio que vou falar por mim, mas eu acredito que as manas também passaram por esse processo de ir muito para fora, de carregar nesse masculino, né? De aí ter dores, criar ilusões e voltar. E acho que nós três sentimos esse chamado de ir para dentro, de encontrar o feminino. E Hum. só quando a gente entendeu isso é que a gente realmente começou a viver uma vida mais assertiva, como a Mana Paty disse, uma vida mais de essência, e ainda assim é um processo diário, né? De você parar para sentir e realmente conectar com esse sentir, conectar com esse espírito. É um trabalho minucioso aí, é um ajuste que tem que ser feito diariamente, mas vale a pena. Eu acho que a gente começa a ter mais assertividade, não só quando a gente entende, mas quando a gente trata todas as dores, né, que esse padrão gerou. E aí que entra o manoterapeuta. E a psicanálise e a espiritualidade acende a luz, né, para a gente enxergar ali, né, aquele, aquilo que estava obscuro, né, sobre nós. E aí o manoterapeuta trata, porque a gente viveu um padrão. Eu vivi uma vida querendo ser homem. Eu vivi uma vida querendo ser fogo. A minha natureza é água. Eu vivi uma vida querendo ser fogo. Eu sou mulher. Eu vivi uma vida querendo ser homem,
né? No sentido energético e comportamental, né? Porque eu queria ir para fora, eu queria viver, eu fui repetir o modelo que dá certo. O modelo de sucesso é o modelo masculino. A gente Modelo queria do poder. o poder, né? E tá tudo bem, né? A gente querer ganhar dinheiro e a gente querer. Tá tudo bem mesmo, super, tá tudo bem, né? Da gente ganhar dinheiro, da gente conquistar, da gente se realizar profissionalmente, pessoal, tá tudo bem, né? Só que como eu vou fazer isso? Sendo mulher e não sendo homem. Se eu quiser ser o homem, né? Esse controle, querer controlar e querer se eu for por esse caminho, eu não vou acessar os meus recursos. Eu não vou conquistar aquilo que a vida tem para me dar. Porque o que a vida tem para me dar está no meu caminho de mulher. Se eu quiser ser homem, eu não vou conseguir acessar isso. No sentido, não no sentido, quando eu falo, se eu quiser ser homem, é no sentido de subir a energia masculina, né? Deixar isso bem claro, né? Para quem está assistindo a gente, De né? se vestir, né? De se vestir não fisicamente que eu Essa tô dizendo, mas se energia. vestir energeticamente, né, mano? E aí eu acho até que vale a gente esclarecer aqui, né? A pergunta que a Paula fez lá no começo, né? O que que é essa energia feminina e o que que é essa energia masculina para as pessoas poderem reconhecer, Uhum. né? Uhum. Que silêncio que fez. Eu pensei que ela ia continuar falando e eu fiquei esperando. Eu penso muito que a gente, pegando a lei da polaridade, a gente foi para uma polaridade no matriarcado, bateu na outra polaridade no patriarcado, vivemos os resquícios dessas polaridades durante um tempo, e agora a gente está vivendo a parte, está chegando a parte do integrado, né? Sim. Sem dividir, mas integrando esse masculino e esse feminino, entendendo que ele está em todos nós e sabendo usar, aprendendo a usar ambos os recursos, né? Sim. Para mim, a energia feminina ela tem muito a ver com a nossa relação com a gente. A gente se olhar, a gente se perceber, a gente se sentir. Para mim, a energia feminina é muito o sentir, que é muito o movimento também do se acolher, porque a gente só consegue realmente acolher o outro se a gente se acolhe. E aí, esse relacionamento desse mundo interior, que é potente, porque é aqui que está a nossa essência, por isso que a gente fala, eu escuto seu coração, para mim já quebra como fala, o pré-conceito de que o feminino é fraco, de que a energia feminina é fraca, né? Então não tem nada de fraco, tem potência, né? Tem poder e força, que eu digo. Então, para mim, a energia feminina é muito esse relacionamento, é a fidelidade de ser quem você é. De você sentir, e aí quando você manifesta, quando você coloca para fora, que nem a gente está falando, a gente está aqui fazendo essa troca, né? Conversando, expressando, quando a gente está com esse mundo interior mais afinado, a gente consegue ter o masculino, que é a ação, é ir para fora, é se comunicar, é fazer essa troca, é conquistar o dinheiro, ter o nosso espaço como mulheres, né? Como três mulheres aqui no mundo. E aí a gente está usando esse masculino. Então, como eu disse, um não vive sem o outro. E quando a gente. E aí agora eu vou falar no meu ponto de vista. Quando a gente começa a ajustar, primeiramente, esse feminino, naturalmente o masculino vai se equilibrando. Então, sempre está dentro. Por isso que eu falo, sempre está dentro. Não é que o feminino é mais importante, mas para ajustar esse masculino, precisa olhar para esse feminino. Porque um não vive sem o outro. Porque o que a gente subiu, né, foi o masculino. Então agora não se trata de enfraquecer o masculino, porque a gente quer mesmo ir para fora e conquistar. Homens e mulheres têm direito, estão aqui para manifestar a essência, para expressar o seu ser. Então a gente vai para fora, né? A gente quer e estamos aqui para isso, né? Então não se trata de enfraquecer o masculino, se trata de fortalecer o feminino, né? Para que tenha essa integração que a Paula falou. E então eu vejo o feminino, né, como essa energia acolhedora, né? E aí
o que serve para a gente também serve para o outro, né? Então, eu me acolher, eu compreender as minhas emoções, compreender o que eu estou sentindo, e se precisar de ajuda, pede ajuda. Mas não é para o outro dizer para você o que você está sentindo, é ajuda para o outro te ajudar a perceber o que você está sentindo. Né? Acho que é essa. Acho que essa é a proposta, né, do humanoterapeuta, da psicanálise e espiritualidade, né? E isso faz toda a diferença, porque eu não sei o que o outro está sentindo, eu não estou dentro dele, né? Eu posso ajudar o outro a perceber o que ele está sentindo, né? Então, nesse sentido que eu falo de pedir ajuda, né? Mas é essa, então, o feminino eu vejo, né, como essa energia acolhedora, né? Essa energia que vai para dentro, essa energia que se recolhe, que se retira, que vem, né? Que vem aqui para dentro, olhar o que está acontecendo para poder ir para fora com mais assertividade, né? Vejo o feminino como essa força agregadora, que reúne em torno de si, né? Então, pode ver, quando um homem morre na família, né, a mulher consegue, né, ela consegue manter, na maioria das vezes, ela consegue manter a família reunida em torno ali dela, né, porque tem essa força agregadora, a mulher traz para dentro, ela, né, acolhe, vem para dentro. Né? Quando é a mulher que morre, geralmente a família se dissipa, porque o homem o masculino é essa força expansora. Não sei nem se essa palavra existe. Enfim, essa energia que leva para fora, né? Então, acaba que... e isso não significa que é melhor nem pior, significa que, como vocês falaram, que são complementares, né? Então, o feminino, vejo esse feminino como essa energia que vai ajudar a gente a lidar com o emocional, porque vem para dentro, vem compreender esse emocional, né? É, enquanto que o masculino, ele vai ajudar, ele vai para fora, então ele vai ajudar a construir o sentido, mas ele constrói esse sentido a partir daquilo que sente. Como é que eu vou construir o sentido se não for a partir do que sente? Né? Então percebe a função aí, né, do masculino, do racional, né? Porque o masculino é isso, ele constrói, né? Ele planeja, né? O feminino organiza, né? E o masculino constrói, né? Ele coloca ali de Conquista também, né? né? Sim, né? Tem todo esse movimento aí para fora, né? Enfim, são alguns aspectos aí da energia feminina, acho que a gente já falou bastante aí ao longo da live, né? Mas só para a gente... E no desequilíbrio, né? A gente percebe esse masculino no desequilíbrio em forma de controle, né? Quando a gente está querendo controlar tudo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Aí é esse masculino querendo tomar conta de tudo ali, apo- querendo se apoderar de tudo, né? Aí é esse masculino alto aí, grande, né? Então, quando a gente está nesse lugar de querer ter controle de tudo, a gente está muito nesse masculino, né? Tá no masculino bastante em desequilíbrio. Tem outros aspectos, mas esse é o principal que vem para mim. Eu penso que a energia feminina e masculina, elas são o pilar da manifestação, né? Que é esse penso e sinto. E aí eu manifesto, né? O crio, o faço, ele acontece de maneira assertiva e saudável quando a gente está, né, conectado. E o saudável não é bom nem ruim, não é nem positivo nem negativo. O saudável é aquilo que a gente veio fazer, é aquilo que a gente precisa manifestar, né? Que eu digo. Então, quando a gente está pensando, concatenando e sentindo, a gente está ali alinhado com a nossa essência mesmo e manifestando a gente, né? Então, que delícia esse papo com vocês. Gostoso. Estamos aqui com carinhas de cansada, mas foi inovador esse papo. Muito bom. Porque tem muita coisa, né? A gente pode fazer mais 2, 3 edições de Eu papo acho bacana. com esse tema, né? Olhando mais especificamente para um lado, mais especificamente para o outro. Acho que hoje a gente foi bem abrangente, né? Porque a gente foi soltando umas pílulas, soltando para cá e amarrando com uma coisa, a gente foi num outro lugar e veio para cá de novo. A gente fez bastante esse movimento, bem, né?
bem na espiral, assim, né? E Isso, você quer dizer? é, né? E, Pode falar. e aí, né, acho que vale super a pena a gente, em algum momento, afunilar aí, né, para algum outro ponto. Afunilar não, é, explorar mais, né, um Explorar. ponto que a gente trouxe aqui, porque a gente trouxe muitas coisas, porque era isso, né, que a gente queria mesmo, né? Soltar isso para que as pessoas pegassem num gancho ou em outro, né? Então a gente lançou vários ganchinhos aí para as pessoas pegarem num gancho ou em outro para poder fazer sentido tudo isso, né? E, e aí acho que a gente pode até, né, nos próximos aí pensar E em pegar um dos ganchinhos e explorar ele também. explorar mais. Eu acho que vocês que estão assistindo podiam direcionar a gente do que fez sentido, o que não fez sentido, o que vocês, né, acharam, sentiram dessas falas. Conta pra gente aí. É isso aí. Qual gancho você pegou e quais ganchos você pegou? Conta aí pra gente, porque daí a gente consegue direcionar melhor o conteúdo, né, manas? E aprofundar mais. Eu acho que fez um movimento muito grande, a gente trouxe bastante coisa de valor. E então, novamente eu digo, se fez sentido, se mexeu pelo menos uma coisinha, deu um ponto de luz aí dentro, envia para alguém que eu tenho certeza que tem muita gente que precisa e vai se beneficiar desse conteúdo que foi feito com muito carinho e com muito amor e com muito valor. Aí, isso aí, pessoal. Obrigada pela escuta, né? E deixa a gente saber, né, como o que que ficou aí para vocês, o que que vocês querem que a gente faça mais, né? Então, vai para dentro, né? Percebe o que que funcionou para vocês, o que que fez sentido para vocês, o que que vocês querem saber mais e conta pra gente, que é para a gente poder vir para fora, né? Ir para fora com mais assertividade, falar daquilo que vocês querem saber. É isso Exatamente. aí. Beijo, beijo, beijo. Beijo, meninas. Beijo. Prazerzaço estar com vocês nesse sofá mais Prazer. uma vez. Um beijo e até o próximo Papo do Sofá. Até o próximo. Beijo, obrigada.